No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você e falar com os telespectadores do Radar. Prazer. Obrigado, seu prefeito. Quais são as novidades em relação à quarentena, à Covid-19? Olha, Pedro, nós estamos faseando agora uma flexibilização. Essa é a nossa ideia. A gente sabe que com toda essa pandemia, além do problema viral, vem o problema econômico, né? Então, e as duas questões afetam a vida diretamente. O vírus, obviamente, se ele tiver uma letalidade na pessoa, acabou, né? E a economia também atrapalha demais a vida da sociedade e da família. Então, a gente tem que saber equacionar isso. Então, a gente começou um programa de faseamento, começamos a fase 1 agora, ontem. A fase 2, a nossa intenção é começar no dia 6, né? E aí bem mais amplo. Porém, a gente frisa que não depende da vontade de qualquer governante, uma flexibilização. Depende do comportamento social que vai refletir na proliferação do vírus, na contaminação do vírus ou não. Se começar a aumentar muito a proliferação, o contágio do vírus, tem que recuar, não tem jeito. Então, nós estamos pedindo para que as pessoas respeitem esse isolamento, esse distanciamento social, porque aí os números serão melhores, a gente não vai ter os nossos espaços hospitalares, aí, leitos e até o comprometimento de atendimento médico, e aí a gente consegue atender todo mundo. O problema é ficar igual uma Itália, igual uma Espanha, onde os médicos não tinham como atender todo mundo, e pessoas morrendo aos montes. Então a gente não pode chegar nesse ponto. Prefeito, o senhor fala dia 6 de maio, o governador Dória fala a partir do dia 10 de maio. Poderá haver algum conflito aí? Olha, Pedro, nós estamos trabalhando com os nossos números, né? O governo do estado trabalha com os números majoritários. Nós trabalhamos com o número restrito à nossa realidade. É por isso que nós falamos em uma flexibilização um pouco maior, a fase 2, no dia 6, justamente para a gente analisar o comportamento nesses próximos dias, nessas próximas 2 semanas. E eu digo claro aqui, se precisar recuar, a gente vai recuar, não tem jeito. Ou seja, se não der para ampliar tudo que a gente quer ampliar, a gente vai ter que recuar. A vida vem sempre em primeiro lugar, né? A economia é extremamente importante, só que a economia se recupera. A gente tem que ultrapassar essa fase ruim. Então, a pessoa que tem um pequeno comércio ou aquele que é um grande empresário, é óbvio que o faturamento dele está comprometidíssimo. Porém, a gente tem que sobreviver a esse momento, né, economicamente, para depois começar a voltar ao normal a nossa vida. O que não dá para perder a vida. A vida não tem retorno, não tem jeito. Você perdeu um ente querido, acabou. Você nunca mais vai ver, né? Você vai ter só na memória. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E enquanto gestor de uma cidade, enfim, qualquer gestor, você não só pensa na sua família, você não só pensa nas pessoas que te circundam, que você ama. Você pensa em toda a cidade. Então, não é número. 42 óbitos que nós temos. Isso não é número, isso é complexo demais, são 42 pessoas que perderam entes queridos, né? Então a gente reflete muito sobre isso, né? Talvez para quem não conhece ninguém que pegou o coronavírus, ninguém que morreu de coronavírus, o cara não está muito preocupado com isso. Agora a realidade muda, eu vejo até na cidade, Pedro, pessoas importantes, pessoas pensadores que, enfim, têm opiniões fortes, impactantes aqui na cidade, que eram totalmente contrários a esse distanciamento social, a esse isolamento, pegaram o coronavírus, ou o familiar pegou, ou até mesmo teve óbito na família, mudou totalmente. Não, tem que ter isolamento. Então, só quem sofre na pele que sabe exatamente o que é. Se você for no nosso centro de combate ao coronavírus, você vê o desespero que é lá dentro. Graças a Deus, a gente está trabalhando ainda, pelo menos até ontem, com praticamente 40% da capacidade que ele tem, né? Então nós temos, até ontem, nos seus números de hoje atualizados, mas nós tínhamos 20 pessoas internadas, sendo que 5 em UTI, em leitos de alta complexidade. Se você vê o corre que é lá dentro, né, é muito complicado. Os médicos fazendo tudo que podem para salvar vidas. Então, só quem tem esse contato de verdade próximo, uma coisa é você assistir da TV,
Olha, mas aconteceu lá na Bahia. Olha, mas não sei aonde, a Itália. Você não está chegando aqui. Agora, quando você começa a ver a 1 metro de você, no seu calcanhar ali, realmente você muda a posição. Prefeito, me parece que há uma ação combinada entre o senhor, presidente da Câmara, em reduzir salários, né? Será somente para os comissionados ou para todo o funcionalismo? Olha, Pedro, nós, por enquanto, estamos pensando nos cargos de livre provimento, né? Primeiro, segundo e terceiro escalão da prefeitura. É o que nós estamos pensando nesse momento, porque ainda não há necessidade da redução no funcionalismo como um todo e até mesmo segurança jurídica. Então, nós estamos avaliando apenas primeiro, segundo e terceiro escalão dos cargos de livre provimento. Esse Tá é o certo. início. Isso falando pela prefeitura, eu não posso falar pela Câmara o que eles estão pensando, né? Ô, produção, deu um problema aqui no retorno da TV, por favor. Estou sem imagem aqui no retorno. Obrigado. Agora, prefeito, os ônibus, a partir de segunda-feira, o uso obrigatório de máscaras? Exatamente. Essa também é uma regra de um novo comportamento social. Se a gente quer flexibilizar a abertura do comércio, a abertura gradual da economia guarulhense, nós temos que ser um pouco mais rígidos nessas regras de distanciamento, né, de proteção. Como nós aqui estamos no estúdio, álcool gel, uma proteção física aqui. Protege, me protege, eu te protejo, você me protege. E no ônibus a mesma coisa. No ônibus as pessoas andam mais perto do que isso, né? Então, se elas não tiverem máscara, a possibilidade de contágio, de aumentar esse contágio é muito maior. Então, nós temos que pedir para as pessoas usarem. Está no decreto, usem a máscara. E estamos pedindo para os motoristas das empresas, dos permissionários, para que recusem o embarque da pessoa se ela estiver sem máscara. Para que a gente consiga, de fato, fazer com que as pessoas entendam que tem que usar máscara. Infelizmente, aumentou muito o número de pessoas nas ruas andando, né, furando essa quarentena, e muitas pessoas sem máscara. E isso nos preocupa, porque analisar um dado rápido, Pedro, em 12 dias, nós praticamente quadruplicamos os óbitos na cidade. Então, se pegarmos 12 dias atrás, o nosso número era 11 ou 12 óbitos. Hoje, são 42. 42 confirmados, né? Confirmados. Deve ter mais de 100. E temos 61 óbitos que ainda estão sob investigação. Exato. Então, se parte desses óbitos forem confirmados, a gente está chegando perto de 100. É muita coisa. É muita coisa. Então, tem que tomar cuidado, tem que ser responsável. Por isso que a gente está falando, a primeira fase da flexibilização começou, com alguns outros comércios entrando como essencial, que é natural que entre. Podemos até avaliar um ou outro ainda nessa fase. Então, uma sugestão tua também. Nova rápida. Exatamente. E o que mais a gente quer é chegar na fase 2. Mas se tiver que recuar, por comportamento social diferente do que a gente espera, né? Ou seja, as pessoas indo para a rua de qualquer forma, sem máscara, o contágio vai aumentar e a gente vai ter que recuar. As pessoas têm que entender isso. A flexibilização depende da sociedade, não depende do gestor. Né? O gestor responsável, ele vai analisar números todos os dias. Agora, prefeito, a prefeitura diminuiu o número de ônibus, de coletivos. Não seria hora de aumentar um pouco? Nós, literalmente, diminuímos para que a gente consiga ter um isolamento um pouco maior. Né? Então, essa é a nossa ideia. Estamos pensando até em outros tipos de isolamento no ônibus, até mesmo para facilitar com que as pessoas não saiam de casa. A gente não quer facilitar que elas saiam de casa, a gente quer facilitar. E temos a questão financeira também. Né? As empresas, elas acabam precisando de mais recursos se o ônibus, se ela continuar mantendo toda a sua linha, a sua frota, rodando vazio, elas vão precisar de mais subsídio. E a prefeitura não tem condição, a gente tem muito problema financeiro já. A nossa expectativa, infelizmente, é uma quebra orçamentária de 500 a 600 milhões de reais esse ano. Né? Se não houver uma troca de recursos, um envio de recursos do governo federal, uma compensação de ISS e IPTU, a gente vai ter muito problema para pagar salário. Por isso que nós já estamos fazendo uma redução. Essa redução que foi o início da pergunta, a nossa expectativa é bater algo em torno, só pela prefeitura,
pelos cargos de livre provimento, do prefeito, secretários, tudo mais, diretores, 1.200.000 aproximadamente mês, né? E vai durar o tempo que a pandemia estiver durando. Qual o percentual, prefeito? Por exemplo, um comissionado vai ter a redução de quantos por cento? Então, prefeito, nós estamos falando em 50%, Metade. metade. Secretários, estamos falando algo em torno de 25%. E comissionados, em geral, 15%. 15%? Tá certo. Agora, prefeito, o senhor determinou semana passada a instauração de sindicância em relação à compra de máscaras de proteção a R$ 6,20. Por que o senhor tomou essa decisão? Olha, Pedro, primeiro, não sei se todos estão ao par dessa questão, é importante frisar rapidamente. Nós compramos, né, a Secretaria de Saúde comprou máscaras a R$ 6,20, né? Então, para quem não sabe, vamos explicar aqui. 300.000 máscaras a R$ 6,20, porque há um mês atrás era o preço que se tinha. A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Saúde, mandou cotação para mais de 200 empresas. Apenas 5 ou 6 retornaram dizendo que tinham a máscara à pronta entrega. E aí veio o preço, R$ 6,20, R$ 6,50, R$ 7, chegou até R$ 8,00. É óbvio que a prefeitura ela tem comprado mais barato, não tem talvez. Então, chegou lá, tem o pronto entrega, não interessa. Existe uma impessoalidade da empresa, não interessa quem é a empresa. Se ofereceu mais barato, não interessa se ela foi montada há 30 dias, se ela tem a maior tradição no mercado de 100 dias, não importa quem seja. Quem ofereceu mais barato é o que leva. Diferente aqui no teu programa que você vai escolher a marca da câmera. Então, não. Eu prefiro o Sony, porque Toshiba eu não gosto muito. Então, um exemplo. Então, mas a Sony é um pouco mais cara, mas tudo bem, a qualidade, o pixel, não sei o que lá, eu quero o Sony. Você escolhe porque é dinheiro privado. A gente não tem esse poder de escolha. O que nós temos queremos comprar esta máscara, com essa especificação. Quem vier com o preço menor, a gente vai comprar. E na ocasião, infelizmente, no boom dessa pandemia, vocês sabem, Europa e Estados Unidos comprando todo o estoque do mundo. Então, quem tinha, estava cobrando, infelizmente, mais caro. Só que a Secretaria de Saúde, ela teve que fazer uma escolha. Ou a gente compra para colocar esses equipamentos, esses EPIs, nas mãos de quem vai salvar vidas, que são enfermeiros, médicos, auxiliar de enfermagem, todo mundo da saúde, ou a gente fica esperando baixar o preço, que não sabemos quando vai baixar, vamos barganhar, e aí muitas pessoas podem morrer, e até mesmo os nossos profissionais, porque existe uma tese também, Pedro, e aí é uma questão mais científica, onde existe a superexposição do vírus. Então a gente percebe em vários lugares do mundo, e no Brasil também, infelizmente, que estamos perdendo profissionais de saúde, estão morrendo. E existe uma tese, né, as comprovações científicas eu não posso falar aqui, mas existe uma tese onde existe a superexposição do vírus. O cara que tem contato todo dia com o vírus, o médico que está atrás. Então, a probabilidade dele ter maiores problemas do que você, por exemplo, se você ser contaminado uma vez, você vai ficar lá com alguns sintomas e vai passar, a probabilidade do cara que tem contato todo dia, a superexposição, é muito maior de dar um problema grande até o óbito. Então, nós não temos como pensar em ou barganhar. Com a vida não tem barganha. Então, a Secretaria de Saúde pegou o menor preço, foi e comprou. Mas mesmo assim, como começaram a chegar, e respondendo sua pergunta, obviamente, começaram a chegar uma série de questionamentos, denúncias, reportagens. Falei, então tá bom, isso é mais para provar que não tem nada de errado. Então, passar a limpo. Exatamente, vamos abrir uma sindicância. Eu tenho certeza, eu confio no meu time. Agora, se meu time, lá, o pessoal da saúde, fez alguma besteira, vão pagar, a gente não tem problema com isso. Se fez alguma coisa errada, tem que pagar e vai pagar, e eu sou o primeiro a denunciar. Mas eu confio no meu time, porque senão não seria o meu time. Confio no meu secretário, confio no meu diretor. Agora, essa sindicância vai servir para mostrar, olha, pagamos, infelizmente, um preço maior do que o normal fora da pandemia, porque tem um motivo, a pandemia, e infelizmente temos aí as empresas também, muitas vezes as que têm
vão querer explorar o momento, infelizmente. Só que para isso tem alguns outros remédios jurídicos e nós iremos acionar. Então, vamos ver a nota de entrada da empresa e a nota de venda para nós. Se eles comprarem por R$3 a máscara e venderem para a gente por R$6,20, é um lucro de 100%. Então, isso não é cabido. Agora, se eles comprarem por muito mais caro e venderem com uma margem menor, aí faz mais sentido. Então, a gente vai acionar também para não ter dúvida. O princípio da administração pública, um dos princípios, é a transparência. E nós temos total transparência, publicamos em Diário Oficial. Infelizmente, é o preço. Vai acontecer a mesma coisa, e nós não estamos achando, com respiradores. A hora que a gente achar para comprar, com certeza a gente vai pagar mais caro, porque quem tem está cobrando mais caro. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai pagar mais caro do que o preço antes da pandemia. Acontece isso, para finalizar, acontece isso com o preço do feijão, acontece isso com o gás, acontece isso com o gel, com o álcool gel. As pessoas vão no mercado e estão vendo tudo mais caro. Por quê? Também aumenta, e aí falando especificamente de produtos alimentícios, se você tem uma regra de isolamento, muitos motoristas estão saindo de circulação porque estão no grupo de risco. Então você acaba aumentando o frete. Você tem menos gente para transportar mercadoria. Menos gente para transportar mercadoria, fica mais caro transportar. O mercado paga mais caro. O mercado vai repassar para o consumidor esse preço. Então, tudo aumenta. Em tempo de guerra, e nós estamos vivendo uma guerra, tudo aumenta. Né? E a gente quer passar o mais rápido possível por essa guerra. Prefeito, muitas pessoas perguntando sobre a volta às aulas, porque as crianças em casa, as crianças precisam da refeição, da merenda. O que o senhor tem a dizer em relação às aulas? Olha, primeiro, referente à merenda, nós começamos a distribuição, né, agora no início do mês, final do mês passado, a distribuição de cestas básicas para os alunos das escolas municipais que estavam cadastrados em programas sociais. Então, Bolsa Família, por exemplo. O aluno é cadastrado no Bolsa Família e é aluno da nossa rede municipal, ele recebeu uma cesta básica. Agora, como está se prolongando isso, nós estamos ampliando. Todos os alunos que se cadastraram para receber, os alunos da rede municipal, que se cadastraram para receber a cesta básica, independente se está cadastrado no Bolsa Família ou não, vai receber. Então, eles se cadastram, fazem o pedido, olha, eu quero, minha família precisa dessa alimentação, dessa cesta básica. Nós temos aproximadamente 90 mil pessoas, 90 mil famílias, né, que as mães inscreveram ali que seu filho recebesse. Então, temos 90 mil, praticamente 75%, 80% de toda a nossa rede direta recebendo essa cesta. Então, o auxílio de alimentação a gente não vai parar. Isso é a obrigação do município a fornecer, né? Que é material de primeira necessidade, sobrevivência, subsistência. Agora, quanto à volta às aulas em si, nós ainda não temos previsão alguma. Sem previsão. Nenhuma. E digo mais, volta às aulas e qualquer país do mundo que começou a passar por isso antes da gente, China, Europa, é uma das últimas coisas que voltam. Porque o vetor em uma criança, ele é potencializado, porque os sintomas, quanto mais novo, isso não sei o que falo, é só ler 3 minutos de Google. O vetor na criança, ou seja, o vírus, ele é muito menor potencializado, ou seja, ela pode incubar, não ter quase sintoma nenhum e passar para uma pessoa idosa em casa e levar óbito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, em qualquer país, uma das últimas coisas que estão voltando são as aulas. E aqui em Guarulhos não vai ser diferente. Os shoppings, 43 shoppings reabrem em 19 cidades do país. Lá em São José dos Campos, o Ministério Público conseguiu uma liminar. Sim. O que o senhor pensa em relação aos shopping centers? Olha, eu provavelmente vou ter uma reunião amanhã com os representantes desses comércios que geram muito aglomeração, shopping, e vamos discutir sobre isso. Existe hoje um mecanismo que já poderia estar funcionando, isso que eu quero discutir com eles. Não é fácil, tem que se adaptar. É óbvio que o faturamento vai ser bem diferente, mas a gente está pensando a um primeiro momento, já para aproveitar até
o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante do comércio, né, da economia global, nós queremos aproveitar, pelo menos no Brasil, não global eu não posso falar, mas no Brasil nós queremos aproveitar isso de alguma forma, vamos poder, para injetar dinheiro na economia. Então, nós estamos pensando em algum sistema drive-thru também, né, para que as lojas dentro do estacionamento possam expor seus produtos, vendam pela internet e só haja entrega. Eu vou discutir com eles amanhã, essa é uma das ideias, né, até mesmo deles, não é minha. Vamos ver o que é possível, para a gente já liberar de alguma forma isso, porque não há exposição, você está dentro do carro, né? Se a gente pede alimentos por sistema drive-thru, se a gente faz vacinação por sistema drive-thru, se a gente faz também toda a avaliação, primeira avaliação, triagem de Covid por drive-thru. Não tem por que não ter também uma flexibilização de venda de produto por drive-thru, principalmente no shopping. Lógico que os shoppings vão ter que se organizar, ver um novo modelo de venda. Mas a gente quer discutir isso também. E não sei se foi em São José, mas acho que foi pela questão até do bloqueio, mas gerou uma aglomeração muito grande. O shopping foi abrir, mas foi todo mundo para o shopping. Gerou uma aglomeração surreal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. É a Praia de Paulista. Ô, prefeito, nós dois discordamos via mensagens em relação aos profissionais de beleza, né? Porque a orientação da prefeitura é que os profissionais podem ir nas residências. Eu digo que isso é um tiro no pé. Eu acho que é muito melhor a pessoa ir no salão com higiene, máscara, álcool em gel. O senhor pensa em rever isso? Pedro, me permita discordar. Eu ainda considero que a forma de contágio menor possível nessa flexibilização é o profissional da beleza, lá, o cabeleireiro, ir até a casa do cliente. Por quê? Na casa do cliente, primeiro o cliente vai ter sua própria asepsia e o cabeleireiro vai ter sua própria asepsia. E não tem espera. Então não tem aquele negócio de o cara abriu o seu estabelecimento e 1, 2, 3, vai fazendo um giro enorme. Então vai gerar um problema muito grande para o salão toda hora fazer asepsia, toda hora. Entre e sai asepsia, um monte de gente. Você não controla, se você tem 8, 9, 10 pontos de atendimento, você não consegue controlar. Então, no nosso ponto de vista e dos nossos técnicos, para você ter uma flexibilização, mesmo que pequena, a menor forma de contágio é o profissional ir na casa da pessoa. Mesmo porque ele vai, depois ele se higieniza, a pessoa está na casa dela, ele se desloca, se ele for para outro lugar, tem um grande tempo de deslocamento para ele ir para outra casa. Então, nós estamos em vários lugares, não somos só nós, estamos trabalhando neste modelo. Porque o atendimento pessoal, de cortar cabelo, suor, tem uma série de coisas que são vetores muito grandes, né? Então a gente tem que... Mas esse profissional não vai ser um vetor de contaminação se ele ficar indo de casa em casa? Se ele fizer a asepsia correta, não. E é muito mais fácil uma pessoa fazer a sua asepsia, cuidar da sua própria asepsia, do que um salão aberto tendo que cuidar da asepsia de muita gente. Esse é o princípio que a gente pensa. Então por isso que neste momento é isso. Talvez na fase 2, e isso já é pensado por nós, a gente possa permitir a abertura desses salões de uma forma respeitando o espaçamento, o distanciamento social, ou seja, o salão pode atender 10 pessoas, então ele vai atender 3, um exemplo. Não significa esse o número, mas só para ilustrar aqui. Vai atender 3, sem ter sala de espera. Só vai atender com hora marcada. Exatamente. Então, esse é um próximo passo, pode ser que a gente consiga fazer na fase 2. Mas, repito, depende do comportamento social das pessoas agora, nesses próximos dias, e do crescimento do contágio. Se eu estou falando que em 12 dias a gente quadruplicou os óbitos, imagina daqui 10, se as coisas continuarem como estão. Então, a gente tem que ser responsável, o líder de uma cidade tem que ser responsável. Em primeiro lugar vem a vida, esse é o meu mantra. Então, se a vida estiver em perigo, a gente tem que recuar da flexibilização. Prefeito, antes da pandemia, o senhor tinha 2 prazos aí e praticamente estão se esgotando. É a relação Trevo de Bom Sucesso e a UPA Taboão. Qual é o cenário hoje? Olha, nós tivemos que... Nós não temos recursos para inaugurar novas coisas nesse momento, né? Nós estamos fazendo uma ginástica orçamentária gigantesca.
Então não temos como inaugurar serviços novos, não tem como. Então a gente teve que segurar tudo que seria, não é só isso, tem várias outras coisas que a gente iria fazer, uma operação muito forte em tapa-buraco, uma pavimentação mais robusta também, a gente está segurando tudo. A gente só não segurou o que já estava extremamente engatilhado e até praticamente pago. O resto a gente está segurando tudo, porque a gente tem problemas financeiros muito grandes. A gente pode chegar em algum determinado mês antes do meio do ano, se as coisas não melhorarem, com problemas para pagar as nossas obrigações diretas. Folha de pagamento? Exatamente. Nós podemos chegar a esse momento. Por isso que a gente já está fazendo essas reduções, que foi objeto de uma das suas perguntas. Para não ter que chegar nessa crise toda. Então, a gente está fazendo todos os cortes que a gente precisa, remanejamento de fundos, para não parar, para a gente não parar, para a gente não ter maiores problemas. E o Trevo é isso. Já era para estar inaugurado também a nossa UPA, né? A UPA Tá Bom, já era para estar inaugurada. Sem previsão, velho. Não temos previsão, vamos esperar, mesmo porque a UPA, ela é uma instalação médica, hospitalar, ela está preparada. Se a gente precisar instalar leitos lá dentro, a gente consegue instalar em 48 horas, a gente consegue instalar os leitos para atender o Covid. Saber. Então, já é também um step que a gente tem, se preciso for, a gente vai utilizar. Oferecemos para o governo do estado, se eles precisarem, e a gente também tem nosso step. Caso as coisas piorem drasticamente, é um dos steps que nós temos para utilizar. Então, mas é questão financeira e é uma questão estratégica para tratamento de Covid, a UPA. E o Trevo, a gente teve que paralisar por questão financeira. Prefeito, só para finalizar uma curiosidade minha, hoje é dia 23 de abril, o cenário hoje, diante do que o senhor projetava um mês atrás, como é que está? Sobre pandemia? É. Eu realmente imaginava pior. Pior. Eu imaginava pior por tudo que estava acontecendo no mundo. Queira ou não queira, hoje a flexibilização, o isolamento social não está a contento, mas o vírus no Brasil, no meu entender, e aí falo de Guarulhos, graças a Deus se comportou aquém do que a gente imaginava. O senhor imaginava um cenário pior, então? Eu já imaginava que nessa altura o sistema hospitalar nosso estaria colapsado, teríamos diversos problemas. Ainda, apesar da gente lamentar todos os óbitos, né, lamentamos muito mesmo, mas ainda não colapsou, graças a Deus. Nosso sistema hospitalar público, 63% de ocupação em leitos, então ainda a gente tem um certo conforto para atender as pessoas. Mas, repito, isso pode mudar em 48 horas, 72 horas. Então, ninguém sabe como se comporta esse negócio. Em cada bioma, né? Então o Brasil é diferente da China, é diferente dos Estados Unidos, em cada bioma o negócio é diferente. Então a gente fica... É incerteza, né? Todo mundo tem medo da incerteza. E nós temos também, a gente tem tomado precauções. A palavra de ordem ainda é higiene, né? Higiene e isolamento social. Exatamente. Prefeito, obrigado em cima do horário, obrigado pela participação. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de explanar temas importantes para a cidade, dizer a vocês que a gente está trabalhando com muito zelo, confiamos na nossa equipe, nada além do que se espera de alguém que venceu as eleições para comandar uma cidade, temos que trabalhar duro, né? E essa é a nossa obrigação, nosso dever, nada além dele, e vamos continuar. Até quando Deus permitir, a gente vai continuar. Não queríamos ninguém, né? Queria estar passando por esse momento, por essa pandemia, que gera problemas econômicos, problemas letais, porém, a gente tem que sobreviver a isso, vamos passar, vamos trabalhar duro e voltar. O que eu mais quero é cuidar normalmente de uma cidade. Ter o problema do buraco que não foi tapado, ter o problema da iluminação. Eu quero voltar à vida normal, como assim você também quer voltar à vida normal. Todo mundo quer e vamos trabalhar duro para isso. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.